Você já percebeu como o medo pode transformar completamente a sua sessão de RPG? Eu não falo da questão de sustos ou monstros, aquela sensação de tensão, incerteza e aquele e se der errado. O medo é uma das emoções mais profundas que um mestre RPG pode despertar nos seus jogadores. Não para punir os mesmos, mas sim para fazer eles se importarem. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te ajudar a transformar o medo em ferramentas de narrativa, criando histórias cheias de suspense, adrenalina e tensão. Mesmo sem precisar transformar o seu jogo de RPG em algo de terror. Agora já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A ideia do medo é que ela não é sobre monstros, é sobre expectativa. O medo não através de uma criatura que aparece, que assusta os jogadores, mas sim do que pode aparecer ante aos mesmos. O grupo atravessa uma floresta silenciosa. Eles estão caminhando quando eles sentem que algo os observa. Eles param, olham ao redor, não veem nada. Eles não sabem o que os está observando, mas eles sentem isso na pele deles, eles sentem no sexto sentido deles. Então cada galho que está lá parece uma ameaça real aos jogadores. Em Alien o monstro quase não aparece na tela, mas cada som, cada sombra cria aquela sensação de pavor. O medo é a imaginação do jogador, daquele personagem que está na cena trabalhando contra ele. Aqui você não trabalha em mostrar o inimigo, mostrar o perigo, e sim fazer o grupo imaginar o que pode acontecer, o que pode vir de pior. Você trabalha com a questão do medo como uma emoção, não um gênero. Como assim? Nós como mestre achamos que quando a gente vai retratar o medo, significa fazer uma campanha de terror. Oh meu Deus, atrás daquela sombra. O medo é uma ferramenta universal, ele pode ser usado em qualquer gênero, qualquer tipo de sistema que você queira mestrar. Se for uma aventura heróica, o grupo fica com medo de perder algo. Numa história de mistério, eles têm medo do que é desconhecido para eles. Numa trama mais épica, eles têm o medo da responsabilidade que recai sobre os ombros deles. Em Senhor dos Anéis, o medo não vem do horror em si, mas sim da sombra que Sauron projeta sobre o mundo. Ele é aquele mal que corrompe e vigia a todos. O medo, se aplicado de uma maneira mais certa, amplifica a emoção da história, sem precisar mudar o tom da sua campanha. Além de tudo, existem 4 tipos de medo que você pode usar para sua campanha de RPG. O medo desconhecido, quando o grupo sabe que algo existe, mas ele não entende ou não sabe o que é. Eles encontram um símbolo antigo, eles escutam o som distante enquanto caminham por uma dungeon, eles encontram uma vila abandonada, mas encontram sinais de corpos, sinais de luta, mas os pratos estão com a comida quente como se tivessem acabado de ser servidos. O segundo tipo é o medo da impotência, quando o grupo percebe que não consegue controlar tudo. Você começa a estar mestrando uma história muito legal e o grupo começa a perceber que o vilão está sempre um passo à frente deles. O terceiro é o medo da perda, quando o risco é um pouco mais emocional, perder um aliado, perder o lar, perder a sua própria humanidade. O quarto tipo é o medo da verdade, é quando os heróis estão nessa jornada deles e percebem que talvez, apenas talvez, eles possam estar do lado errado da história. O jogo Silent Hill 2 usa todos esses tipos de medo, especialmente o da culpa e da verdade. O jogador ele teme descobrir o que ele mesmo fez. Aqui você usa esses tipos de medo como uma espécie de ingrediente nessa sopa de medo, vamos chamar assim. Não como rótulos, eles não vão sentir o medo de uma coisa ou o medo de outra, eles vão sentir essa mescla de medos. O silêncio é uma das armas narrativas mais poderosas que você pode usar como mestre de RPG. Quando você fala menos, o cérebro dos jogadores trabalha muito mais. Um exemplo é que o grupo então eles encontram uma cabana abandonada no meio da floresta. A porta então ela está entreaberta. Lá dentro eles veem que algo se move. Mas para. Na série A Maldição da Residência Hill, o medo ele vem dos espaços vazios, das pausas entre as palavras. Se você parar a série em determinados momentos você vai ver que há alguns fantasmas dispersos em algumas cenas. A mente do jogador completa o que você deixa em aberto, aquilo que você não narra. E o que ele imagina é sempre pior do que você descreveria para a cena. Quando você for aplicar o medo, trabalhe com uma espécie de atmosfera. O medo não é aquele que grita. O medo é clima, é tensão no ar. Use ritmo, som e detalhes para criar uma tensão constante na sua sessão de RPG, naquela sessãozinha específica ali, sabe? O grupo caminha por uma cripta, e as tochas elas queimam um pouco mais baixo, por assim dizer, como se algo impedisse a luz de chegar em determinados lugares. O som da respiração de cada um dos jogadores parece muito mais alto. E de repente, tudo fica frio e silencioso. Em Bloodborne, o design sonoro parece uma espécie de narrador invisível. Cada ruído conta uma história que o jogador não quer descobrir. Crie o ambiente certo e o medo aparece sozinho, sem você precisar dizer necessariamente a palavra medo. Quando você for criar o medo, use uma espécie de medo emocional antes do medo físico. Como assim? Você pode matar o personagem do jogador. Isso realmente choca o jogador. Oh meu Deus, morri. Mas se o jogador entender que ele realmente se importa com aquele personagem, que ele gosta do personagem que ele está jogando, vai criar um impacto real no jogador. O grupo então no fim dessa cripta ele encontra um personagem chamado Hurik. Esse cara então acaba ajudando os jogadores durante semanas e semanas e semanas, sempre agindo como uma espécie de scout para os mesmos. Até que um dia eles entram na casa do Hurik e o encontram, transformaram em um monstro
sobre uma vítima dele. Em The Last of Us, o medo de perder alguém que você ama é muito mais forte do que enfrentar uma criatura qualquer. Uma criatura extremamente poderosa, assim, sabe? Aqui então você mata, entre aspas, a segurança emocional dos jogadores. Eles sempre vão sentir o medo de perder algo, de perder alguém, ou mesmo a própria sanidade, ou mesmo a própria humanidade deles. O medo então, ele precisa de um certo ritmo, assim, sabe? Sem algumas pausas, ele vira um pouco de cansaço. Sem ação, ele desaparece. Assim como em muitos filmes de terror e suspense que a gente assiste, intercala entre momentos de calma e tensão. Faça os jogadores relaxarem um pouco, olha, a gente tá de boa, explorou uma salinha e de repente você puxa o tapete deles e apresenta realmente algo que os assuste. No filme Tubarão, o segredo está no ritmo realmente. São aqueles longos momentos de espera que basicamente nada acontece, quebrados por apenas segundos de real tensão. Nesse conceito, o medo não vive no gritar dos jogadores, ele vive naquela expectativa do grito de cada um. O medo também pode ser usado para revelar algumas verdades sobre os jogadores. Os jogadores, obviamente, eles nunca vão contar que eles estão com medo ou que eles têm medo de algo. Mas pouco a pouco você pode mostrar que eles podem perder algo, pode perder alguém, pode perder um item mágico, que é mais importante. Eles podem fracassar ou mesmo ser esquecidos. Quando um herói, então, ele enfrenta o próprio medo de fracassar, de ser esquecido, de se tornar o próprio vilão, o jogo deixa de ser uma aventura e se torna uma espécie de jornada interna, assim, sabe? No filme Batman Begins, o medo é literal e simbólico. O Bruce Wayne, então, ele aprende a dominar o próprio medo para se tornar algo muito maior. Aplique o medo aos jogadores como uma espécie de espelho, não como uma punição aos mesmos. Outro ponto importante que você pode aplicar é fazer com que o jogador, então, ele sinta esse medo, não o personagem que ele está interpretando. O medo mais poderoso é aquele que o seu jogador realmente sente, não o personagem que ele joga. Quantas vezes a gente não tentou mestrar uma campanha, apresentar um pouco de medo ou terror à campanha, só que o jogador, ele tava tipo assim, tá ok. Meu personagem não sente medo, eu não tenho medo de nada. Eu já tive um personagem assim na minha campanha, sabe? É meio chato às vezes, sabe? O cara que não se importa. Quantos jogadores são, meu Deus, olha isso. E o cara tá tipo, foda-se, não é meu problema, entendeu? Tipo, eu sou foda demais. O medo nessa forma se constrói numa espécie de imersão emocional. Então, quando o clima ficar mais tenso, você fala mais baixo. Você realmente diminui o ritmo da sua fala para que os jogadores entendam que há algo ou alguém por trás deles nessa cena. Se o grupo adentra uma sala, você altera a música para que represente realmente que algo mudou na cena, que algo mais sombrio pode estar por trás de tudo. E também você narra de uma forma mais íntima. Você sente algo frio na sua nuca. E isso vai dar uma atenção pro jogador. Em Until Dawn, o jogador sente um medo real, porque o jogo quebra a barreira entre ele e o personagem. O mestre, então, é o diretor do que os jogadores sentem na própria pele. Faça eles se importarem, faça o jogador se importar. Mostre pra eles que os personagens deles também sentem medo, mas o jogador também tem que sentir esse mesmo medo. No fim das contas, então, você tem que entender, o medo deve proporcionar uma espécie de memória para seus personagens. Gravar na mente dos jogadores que algo realmente ruim, algo realmente assustador aconteceu naquele momento. O grupo está ao redor de uma mesa numa taverna e um deles fala assim: lembra daquela vez que ninguém quis abrir a porta? Todo mundo suspira. É essa a lembrança que fica, de que algo estava atrás da porta e eles não tiveram coragem de abri-la. Às vezes, o medo cria memórias mais fortes do que o triunfo deles. Em Dead Space, o som de cada respiração atrás de você acaba se tornando mais inesquecível do que enfrentar o chefe final. O medo não é aquele que assusta mais os jogadores, é aquele que marca, é aquele que faz eles lembrarem, é aquele que se torna inesquecível para eles. O medo é a emoção, o medo é a tensão, o medo é a incerteza, o medo é a expectativa. É o que transforma uma boa aventura em uma história viva. Se usado com cuidado e de maneira correta, ele não paralisa, ele conecta. Os jogadores então eles não fogem do medo, e eles o sentem, e isso faz com que a história pareça cada vez mais real. E agora eu quero saber de vocês, qual foi o momento mais tenso ou mais assustador que você já viveu nas suas histórias de RPG? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!